amém? Efésios 5, quem achou, diga amém. Versículo 1 e versículo 2 de início. Pai, nós queremos te pedir graça, sabedoria para abrir a tua palavra. Cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa, que o teu Espírito possa fluir de uma forma poderosa e que a tua palavra seja revelada ao nosso coração, abra o nosso entendimento, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito a conduzir este momento e nos dá graça e direção, em nome de Jesus, amém. O texto começa assim, irmãos, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Algo interessante o apóstolo Paulo está falando aqui, a respeito de um modelo. O apóstolo Paulo começa falando a respeito de um parâmetro de observação e um parâmetro de fé. Ele nos convida, irmãos, a andar como Cristo andou e sermos imitadores. E essa ideia de ser imitador é uma ideia muito prática daqueles que são filhos. Se você for pensar, os filhos em todo tempo eles estão imitando alguma coisa que eles veem dos seus pais. E a Bíblia aqui nos convida, como filhos, a olharmos para o Senhor e imitarmos o Senhor. O que é imitar? Reproduzir como? Não quer dizer que aquele que imita é igual, mas ele tenta ser igual. E a palavra imitar fala na palavra se assemelhar. E a palavra discipulado, que fala a respeito de ser um mini Cristo, a ser um filho espiritual, fala a respeito de você ser um reprodutor daquilo que Cristo fez. E quando você vai para esse texto, e o apóstolo Paulo estava falando para aqueles irmãos maduros na fé, que conheciam o ministério, que conheciam a palavra, que conheciam o amor, que conheciam a profundidade do Senhor, o apóstolo Paulo pastoreou essa igreja por 3 anos. Ele estava dizendo para esse povo: olha, sede imitadores de Deus. Se vocês querem algo na vida de vocês que não vai errar, que vocês vão ter êxito, que vocês vão ser abençoados, é vocês serem imitadores de Deus. E essa semana o Senhor me deu uma palavra, tem o tema aí? Referências. E hoje à noite eu quero meditar sobre isso, referência. E essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo e com você e com as nossas influências diárias. Nós precisamos de referências. O apóstolo Paulo era uma referência para Éfeso, como também era uma referência para outras igrejas da época. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, você pode ter uma hierarquia de referência, mas a sua maior referência tem que ser o Senhor Jesus. Você tem que ser imitador de Deus como filho amado e andar em amor. Ou seja, você vê, você reproduz e você é abençoado por fazer como que Ele faz. Porque a partir do momento que você vê e reproduz, você está entregando para Ele a sua ação como uma oferta agradável. Irmãos, eu te faço pensar hoje à noite, o que você tem reproduzido? O quanto de Jesus tem entrado na tua vida para mudar a sua vida? Será que você, e eu falo para mim também, será que nós só conhecemos Jesus? Ou será que nós temos prosseguido em conhecer o Jesus? Será que nas nossas atitudes, na nossa personalidade, na nossa caminhada, nos nossos sentimentos, nós temos reproduzido quem é Jesus? Ou será que nós apenas ouvimos falar de Jesus, lemos a palavra de Jesus, cantamos sobre Jesus, mas não deixamos Jesus ser a nossa principal referência? Porque, querido, o que é referência? É aquilo que é um modelo. Não é verdade? Quando você vai pegar alguma coisa, você vai pegar um protótipo, você vai pegar um modelo. E aquilo que é modelo é para ser reproduzido, é para ser seguido. Nós precisamos pensar sempre nisso. O Senhor Jesus precisa ser o nosso maior modelo. Nós precisamos refletir em todo o tempo quem Jesus é. E se você for pensar, existe um ditado que diz assim, e a Bíblia também usa essa frase: se você andar com aquela pessoa, você vai ser semelhante a ela. Nós precisamos pensar o quanto, eu tenho pensado nisso, eu quero que você pense, o quanto Jesus tem influenciado o seu comportamento, a sua vida e as suas atitudes diárias. Porque, querido, se você começar a andar num ambiente onde todo mundo se porta de uma forma, mesmo que você não se porte, daqui a um pouco você está se portando como?
Se você começar a andar num ambiente onde o vocabulário ele é muito de gíria, você pode perceber, daqui a pouco você volta falando de gíria. Se você é mais jovem e começa a andar num ambiente que todo mundo se veste com aquela roupa, com aquele estilo, daqui a pouco, quando você for ao shopping, você vai querer automaticamente comprar a roupa daquela cor, você vai querer comprar aquele tênis, você vai querer reproduzir aquele ambiente que você se conectou. Por quê? Porque é muito fácil do ser humano absorver o modelo. Isso é da gente. Todos nós já não andamos na moda, ou andamos até hoje, já não nos influenciamos por um tipo de situação. Eu me lembro de uma época na escola que tinha uma pulseira da Coca-Cola. Vocês lembram da pulseira da Coca-Cola? Que batia assim e ela dobrava no pulso? E no começo todo mundo falou, que negócio brega é esse? Andar com uma pulseira da Coca-Cola, que você bate assim, ele encaixava assim na pulseira, todo mundo falou, esse negócio é brega. Mas daqui a pouco um começou, outro começou, daqui a pouco, o que acontecia? A gente que não tinha, saía da escola, falava assim, eu preciso perguntar para minha mãe se ela pode comprar para mim. Ô mãe, onde vende esse negócio aí? Eu preciso comprar esse negócio. Por quê? Porque tudo aquilo que se move no meio de um grupo, a gente quer copiar. Isso é tendência de cada um de nós. E até nas coisas que são diferentes. Tem pessoas que se conectam com coisas muito distintas, mas ali você vai perceber que existe um grupo que se assemelha a você, que se conecta com coisas distintas. E pensando nisso, irmãos, esse texto do apóstolo Paulo é muito legal, porque ele diz assim, sede, pois, meus imitadores. Como eu sou de Cristo aos Coríntios, e aqui ele fala, vocês têm que ser imitador de Deus. Vocês precisam como filhos amados. Por quê? Porque o filho que ama, ele não olha para o pai para repudiar a ação do pai, ele olha para o pai para reproduzir a ação do pai. Não é assim? Você pega, por exemplo, uma criança, ela muitas vezes ela vai conectar, ela vai dialogar de acordo com aquilo que o pai faz. Você pega uma menina, ela menininha 3 anos, 4 anos, e ela mexe no cabelo assim, parece uma menina adolescente. Por quê? Porque ela mexe igual a mãe mexe. A Bíblia fala, quando ela fala de filhos, ele está falando da característica de alguém que pela sua simplicidade copia. Nós, como adultos, já temos mais dificuldade nesse sentido assim, peraí, eu vou copiar? Eu não, eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha personalidade, a minha forma de ser, mas a criança não. Você põe a criança num ambiente, ela volta parecida com aquele ambiente, não é assim? As crianças vão para a escola, elas voltam com o diálogo da escola. Elas vão com tênis, daqui a pouco ela vê que a meninada está andando com um tipo de tênis, ela quer voltar para casa, ela quer conectar e amarrar o tênis como a meninada amarra o tênis. Eu me lembro da época que a gente jogava bola, e tinha aquele tênis, o que chute, e tinha um outro, um pênalti lá, que era feio, que só misericórdia, que nós amarrávamos o tênis na canela. E quando a gente ia para a escola, a gente não tinha isso como objetivo, mas quando a gente chegou lá e viu que todo mundo está amarrando o tênis na canela, eu falei, eu sou um perna de pau, não sei jogar bola, mas eu vou amarrar o tênis na canela, para ficar igual a todo mundo. Então, quando Paulo falou para esse povo, olha, como filhos amados, ou seja, você não pode olhar para Deus repudiando quem Deus é, criticando quem Deus é, ou até reclamando da fase que você está vivendo. Deus não está me ouvindo, Deus não está me abençoando, Deus não tem falado comigo, por que minha situação está tão difícil, Deus? Pelo contrário, eu vou ser imitador de Deus, como uma criança, como um filho amado, e aquilo que Deus está fazendo, eu vou reproduzir, eu vou ser igual a Ele. E a Bíblia diz que quando isso acontece, nós vamos andar em amor. Por quê? Porque nós vamos reproduzir não só o que Ele faz, mas principalmente o que Ele é. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse texto está falando a respeito de uma vida moral. Efésios capítulo 5 fala sobre uma vida moral. Irmãos, nós só conseguimos vencer o pecado moral, as dificuldades morais, se nós estivermos inseridos no contexto de sermos filhos de Deus e temos Deus como nossa referência. A maior referência de cada um de nós, eu quero dizer para nós, em primeiro lugar, do que nós estamos falando aqui hoje, Deus tem que ser a nossa referência. Deus tem que ser a nossa referência.
A gente pode ouvir, vamos falar sobre isso, a gente pode se envolver, a gente pode se conectar, a gente pode sentir, a gente pode se abrir para novos sentimentos, para novos relacionamentos, mas Deus tem que ser a nossa referência. Deus tem que ser o nosso maior modelo, irmãos. Nós não podemos deixar de conectar a Deus. Espera aí, todo mundo está fazendo isso, o que Deus faria nesse momento, o que Jesus faria em meu lugar? É essa a vida de um cristão, essa é a vida daquele que é um filho amado. A Bíblia diz que depois os pecados morais iriam aparecer, mas ele diz assim, vocês precisam vencer eles cheios do Espírito Santo. E como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? A partir do momento que Jesus foi a maior referência para a nossa vida, porque aquele que entrega a sua vida a Jesus é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é aquele que fala do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo é aquele que reproduz o Espírito Santo, é aquele que nas suas atitudes, é aquele que vence os pecados morais, é aquele que tem poder da palavra, é quando o diabo, as tentações vierem te confrontar, te afrontar, você vai agir como um filho de Deus, um imitador de Deus. A referência da minha vida e da tua vida tem que ser o Senhor Jesus. Irmãos, se nós não vivermos com essa principal referência, nós estamos perdidos. Se o teu casamento não tiver Jesus, se as tuas emoções não tiver Jesus como referência, você está perdido, irmão. Jesus precisa ser o modelo, Jesus precisa ser a base. A nossa vida é uma vida cristocêntrica, a nossa vida sem Cristo era egocêntrica, o ego é no meio, o eu no meio, tudo girava em torno de nós éramos como um sol, tudo estava em volta da gente, das emoções, das influências. Agora nós estamos em Cristo. Agora que estamos em Cristo, nosso modelo é Jesus. A vida do cristão tem que ser baseada em Jesus. Eu não posso fazer nada sem antes ouvi-lo, sem antes me quebrantar, sem antes entender o que Jesus tem para mim nessa fase, nessa dor, nessa dificuldade. Eu creio que Ele é Deus, El Shaddai, é o Shalom, o Deus da paz, está no controle da minha vida. Eu vou ouvir Deus, Senhor, eu não sei o que fazer agora. Eu não estou sabendo lidar com isso, mas eu sei que a tua graça me basta, a tua suficiência está sobre a minha vida, e eu quero te imitar, Senhor. Eu quero te enxergar, porque só imita quem enxerga. Eu quero te enxergar, eu quero me conectar contigo, eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a manifestação dos sinais, eu quero ver os céus abertos, porque eu quero ser como o Senhor é. Porque se isso fosse impossível, não estaria escrito. Se está escrito é porque é uma possibilidade real. Sede, pois, imitadores de Deus. Cristo é nossa maior referência, queridos. Cristo precisa ser nossa maior referência. Principalmente nos dias de hoje, irmãos. Onde as pessoas estão esfriando na fé, esfriando no amor. Onde as famílias estão acabando. Onde as pessoas não estão encontrando mais amigos. Onde tem muita gente junto, mas pouca gente com alguém. A maioria das pessoas se sentindo sozinho. A solidão, o medo, tem invadido as casas. E as pessoas pensam, solidão é aquele que mora sozinho. Não, a pior solidão é daquele que está no meio de todo mundo, mas não se sente com ninguém. E nós temos visto tanta gente sozinho. Nós estamos vendo tantas mulheres lutando sozinhas, homens lutando sozinhos. Mas o Senhor nos ensina esta noite, filhos amados, se nós olhamos para Deus como um pai que amamos, nós queremos copiar o que Ele faz. Se nós queremos andar como Jesus andou, nós copiamos o que Ele faz. É como Lucas muitas vezes, não porque sou eu, mas porque é o pai, a figura paterna. E você também dentro da sua casa, como homem, ou você, irmã, se você tem uma filha, como mulher, o Lucas chega e quer sentar igual eu sento. Ele quer copiar, ele quer reproduzir. Você vê que algumas coisas eu ponho a camisa, ele pergunta se ele vai vir na igreja de camisa igual o papai. Isso é graça de Deus, isso alegra o meu coração. Mas por que eu vejo, irmãos, assim nós temos que ser com o Senhor? Filhos amados. Eu olho para alguém que eu amo, eu quero reproduzir, eu quero fazer igual. Eu quero ver, poxa vida, Jesus faria isso.
eu hoje não estou nessa altura, mas eu vou olhar para ele, porque eu vou chegar nessa medida de fé e eu vou fazer também como que ele fez. Eu vou sofrer como ele sofreu as minhas dores. Eu vou passar como ele passou. Eu vou viver como ele viveu. Como diz aqui, eu vou andar como ele andou. E assim nós vamos reproduzindo. Toma isso no teu coração. O que as pessoas vão ver em nós não é uma ação, mas é uma vida. E nós só conseguimos ter uma vida equilibrada mediante a pessoa de Jesus como maior referência na nossa vida. As pessoas que te copiarem, ou que se você influenciar, elas não estão vendo uma ação tua, ou uma fala tua. Eles estão vendo a tua vida, o teu comportamento. Não é um momento isolado que vai dizer quem você é, mas é uma história toda que vai revelar quem você é. Os nossos filhos, os filhos espirituais ou biológicos, ou os filhos na fé, eles sempre vão observar o comportamento como um todo, não um fato isolado. Nós, quando olhamos para Jesus, a gente consegue entender que ele tem uma vida plena, que é uma vida total e abundante. Somente em Jesus nós vamos conseguir conhecer a plenitude de um temperamento transformado, de um comportamento restaurado, e vamos conseguir andar como ele andou, somente em Jesus. Grave isso, não é um momento, é uma vida. Você pode dizer amém por isso? Uma outra coisa que eu vejo, irmãos, é o filho pródigo. O filho pródigo, ele teve uma boa memória. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a memória. Uma das coisas que influenciam as pessoas de referência são memórias, são lembranças. Ou elas influenciam para o mal, ou elas influenciam para o lado bom. Nós sabemos que o filho pródigo, ele decidiu ir embora e pediu a parte dele para o seu pai. Imagina a dor do pai de ter que pegar o que ele tinha e mandar ele embora. Falar assim, ó, segue sua vida, é o que você quer, não é o que eu quero. Mas imagina também a saudade daquele pai ao ponto de todo dia ir para a varanda da casa para esperar o filho voltar. Imagina, todo dia aquele pai lembrava, falava assim, quem sabe é hoje. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo, mas um dia eu sei que ele pode voltar. E a Bíblia diz que aquele filho foi, viveu a vida, perdeu tudo que tinha, se arrebentou, mas um dia a Bíblia diz bem assim, caindo em si, porque chega um momento, irmão, que o dinheiro pode ir embora, a roupa pode rasgar, a comida pode apodrecer, mas a memória, irmãos, as referências são sempre vivas, elas sempre se renovam. A Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele lembrou, e ele pensou assim, poxa vida, eu estou aqui, comendo isso aqui, e aqueles que trabalham para o meu pai estão comendo banquete, eu vou voltar. Olha que interessante, uma memória ativa, lembra de uma referência e faz ele tomar uma atitude. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu posso não ter mais herança, eu posso não ter mais dinheiro, eu posso não ter mais muita coisa, mas eu continuo sendo filho. Quem aqui continua sendo filho? Esse é o plano de Deus para nós, irmãos. Mesmo distante, você pode tomar essa palavra no teu coração, você que está em casa e aqui, nós nunca deixaremos de ser filhos. Você crê nisso? Isso é poderoso. O que ele falou assim? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele voltou para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, o pai celebra a sua restauração, honra. Isso é muito tremendo. Eu vejo isso de duas formas. Primeiro, uma referência. Ela nunca se apaga na vida de alguém. Uma boa referência, ela nunca se apaga na vida de alguém. Toma isso para a tua família também. Uma boa referência, uma boa lembrança, uma boa influência, uma boa conduta, ela nunca se apaga na memória de ninguém. Ela nunca vai se apagar no coração de ninguém, aquilo que você fizer para abençoar a vida de alguém. Talvez aquela pessoa, ela nem lembra onde foi, como foi, a cor que foi, algumas coisas de detalhe, mas ela lembra o conceito. O que aquele menino lembrou? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque, irmãos, é bom ter para onde ir, mas o melhor é ter para onde voltar. Vou repetir. É bom ter para onde ir, mas o melhor é ter para onde voltar.
Aquele filho lembra e fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E uma outra coisa que eu vejo, irmãos, que isso que eu estou falando aqui é profético para essa casa, Igreja Luz do Senhor. Muitos filhos dessa casa vão voltar para esta casa. Muitos filhos vão voltar para esta casa. Estejamos todos preparados para recebê-los com amor, acolhê-los e amá-los, porque eles vão voltar para esta casa. Divulguem essa notícia, que a igreja está preparada, o ambiente espiritual da Luz do Senhor está preparado para receber os filhos desta casa. Talvez pessoas que saíram daqui há muitos anos, mas são filhos dessa casa, o Senhor vai trazer de volta. Pessoas que saíram daqui há muitos anos e que até hoje não se encontraram em igreja nenhum. Sabe por quê? Porque não se encontraram na casa, e Deus vai trazer de volta para esta casa. E eu creio que muitos voltarão para esta casa. E nós que estamos na casa, nós não vamos invejá-los, nós vamos celebrá-los. Nós vamos fazer como o pai fez. Nós vamos fazer um churrasco, vamos pôr uma sandália no pé, vamos pôr um anel na mão e vamos celebrar o retorno desses filhos para casa. Pode dizer amém por isso? E muitos que estão voltando vão voltar como membros, e outros, o Senhor tem falado comigo, vão voltar como obreiros. Vão voltar como membro e logo vão voltar a ser obreiros nesta casa. Deus vai trazer um grande retorno de pessoas para a casa de Deus, para a luz do Senhor, para este culto noturno, para esse tempo aqui. Eu creio no meu Espírito, eu falo isso pelo Espírito, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque, irmãos, pode se mexer com tudo, mas nunca se apaga uma referência. E quando Deus coloca algumas referências na nossa vida, irmãos, a gente tem que segui-lo. E eu entro nesse segundo momento já na mensagem. A ideia de nós seguirmos alguém. Porque nos dias de hoje, irmãos, todo mundo ouve todo mundo. Mas isso é um problemão, viu? Porque tem muita gente que ouve todo mundo, mas não segue ninguém. E eu te faço uma pergunta. Quem te influencia? Quem é a tua referência? Quem são as pessoas que você olha como modelo para a tua fé? Cristo, amém? Mas a Bíblia também fala, se sujeite às autoridades superiores, porque as autoridades superiores são ordem de Deus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, aquilo que você viste e ouviste através de mim, ensina aos demais. Ou seja, é interessante a maior ideia e plano da mensagem, que a maior referência que nós temos que ter é uma referência vertical. Mas Deus também nos coloca diante de referências horizontais. E essa ideia de referências, irmãos, é aquilo que tem mudado a vida das pessoas no dia de hoje. E quando nós falamos de referência, antigamente nós falamos de alguém que no corpo a corpo estava conosco. Hoje não é corpo a corpo, hoje é dedo a dedo. Hoje muitas vezes a referência de alguém é alguém que está no Instagram, é alguém que está na rede social, é alguém que você ouve, é alguém que você lê, é alguém que faz pequenos vídeos e aquilo lá te influencia. E eu tenho pensado, irmãos, principalmente a gente que está vivendo essa nova fase, nova geração, quais são as referências que têm construído o seu destino profético? Porque referências têm tudo a ver com o destino profético da nossa vida. Quando nós submetemos a uma referência, quando nós entendemos que Deus levantou Moisés para habilitar Josué, Paulo para habilitar Timóteo, Elias para habilitar Eliseu, e esse projeto é de Deus, são referências. Eu quero dizer para você, Eliseu, quem é teu Elias? Para você, Timóteo, quem é teu Paulo? Para você, Josué, quem é teu Moisés? A ideia de Deus é uma construção, sim, vertical, mas Deus usa no ambiente horizontal influências que nos enchem, que nos habilitam, que nos capacitam. E eu estou falando isso espiritualmente, é claro, mas também em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de referência. Referências são pilares. E se nós estamos ouvindo todo mundo, irmão, a gente não tem destino. O carro que liga o Waze, liga o Google Maps, liga o outro aplicativo, ele não vai para lugar nenhum. Porque na hora que o carro liga, você pode ter uma Ferrari na mão. Um vai dizer, vai pela Goiás, outro vai dizer, vai pela Kennedy, outro vai dizer, vai pela Avenida do Estado.
Aí você está na tua casa, com 3 celulares ligados, 3 aplicativos talvez no mesmo celular, e não sabe para onde ir. Espera aí, eu vou para onde? E muitas vezes o lugar que você precisa ir, a tua mente já sabe chegar lá, mas você vai olhar só para ver onde tem trânsito, onde não tem mais trânsito. É assim que eu vejo como pastor a vida de muitos cristãos, nos dias de hoje. Porque antigamente, tia Sônia, irmãos, na nossa época como pequeno, a gente só ouvia o pastor da gente, a mãe e o pai da gente, uma ou outra pessoa. E quando a gente ouvia o pastor, né, Andrés, quando a gente era pequenininho, a gente não tinha acesso a mais nada, a gente só ia ouvir o pastor no outro domingo. Tudo que se diz respeito à fé é que o pastor ensina para a gente. Nos dias de hoje é tudo diferente. Por quê? Porque as pessoas estão expostas à mensagem do pastor no domingo, mas elas estão expostas às mensagens dos podcasts toda hora, às mensagens do YouTube toda hora, a mensagem do terapeuta toda hora, a mensagem de não sei o quê. Isso é bom? Isso é ótimo, mudou. Fases que mudam, gerações que se passam. Mas você percebe que hoje a gente vê uma geração insegura. Concorda comigo, psicopedagoga? Uma geração insegura. Por quê? Porque a geração nossa era uma geração que só via um. Talvez a geração de hoje tenha mais acesso a conhecimento, a cultura, a informação, né? Mas era uma geração que ia para cima, com a informação que tinha. Muitas vezes era um grão de mostarda, mas era uma geração segura. O que você vê hoje, irmãos, muitas vezes na nova geração? Um monte de gente inseguro. Por quê? Porque ouve todo mundo. E eu não estou dizendo que a gente não deve ouvir. Como nós devemos fazer? Aqui vai a dica. Nós devemos ouvir e pedir para o Espírito Santo testificar através da palavra no nosso coração. Se aquilo que você ouviu segue a Cristo, tua maior referência, nosso maior modelo, faz. Se não, joga fora. Aquilo que está sendo pregado, está na Bíblia? Está na Bíblia, ó. Eu vou praticar. Estão inventando moda. Não tem nada a ver com a Bíblia. Eu estou fora. Por quê, irmãos? Se eu falar para você assim, irmão, a partir de hoje, exclui teus podcasts, teus livros, exclui tuas redes sociais, acaba com tudo. Não vai funcionar. O que eu quero dizer para você é saber ouvir e saber entender. Porque você está o tempo inteiro com o YouTube na mão. O que mais a gente tem? Vai dar uma ajuda aí, pastor Ale. Instagram, o que mais? O Face, o Spotify, tem podcast no Spotify, né? E aí você pega o tempo inteiro, você ouve. Por exemplo, se a gente quer falar sobre referência, como estamos falando hoje, você pode chegar em casa e falar assim, eu quero ouvir que o outro pastor também está falando sobre referência. Você vai lá na lupinha do YouTube e põe lá a referência. Mas aí o que você vai falar? Peraí, eu ouvi o pastor Paulo que é da minha igreja. Eu ouvi esse pastor que é da internet. Você vai ter que fazer um balanço. Você vai ter que decidir quem você vai seguir. Você vai ter que pensar, peraí, eu vou obedecer aquilo que está na palavra. Por isso que quando Deus me deu essa mensagem, o primeiro ponto dela é colocar Cristo como modelo. Porque quando a gente coloca Cristo como modelo, qualquer outra referência passa por uma peneira, por uma filtragem, chamado Espírito Santo de Deus. Amém? Porque, irmãos, a gente não pode ouvir e ser cego. A gente não pode ouvir e sair por aí, porque eu ouvi, agora é o point, é o que está rolando, é o que eu vou seguir. Não, peraí, eu vou ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje a gente tem o equilíbrio que o Espírito Santo provoca, não é? O que o Espírito Santo nos dá, equilíbrio. Mas aí você vai ouvir alguns pregadores que são totalmente ainda voltados para a lei. Parece que Jesus não veio, parece que não existe graça, parece que tudo é lei. Parece que o negócio está pesado. É tudo lei, é tudo lei, é tudo lei, são pastores legalistas. São pregações legalistas, são pregações pesadas, são pregações, não é no apacentar, é no apaucentar. Pá, 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 pá. É lei, é só lei, essa é lei. Mas também existe um outro tipo de pregação, que é só a ultragraça. A ultragraça. Que é a ultragraça. O que é a ultragraça? Não é ultragás, não, é ultragraça. Ultragraça prega o quê? Que não existe mais pecado, que você não precisa mais orar, porque eles estão muito ligados à teoria da predestinação.
Pá, tudo que vai acontecer mesmo. Se você tiver que casar, você vai casar. Vai orar para casar para quê? Você percebe que ele vai contra princípios espirituais, que é a oração? Qual que é o segredo da gente, irmãos? Equilíbrio. O que é o equilíbrio? É uma palavra que está ligada à lei, que está ligada à graça, mas que ela é baseada no Espírito Santo, que nos dá o filtro. Há um texto de Timóteo que diz assim: porque toda palavra de Deus é útil para ensino, repreensão, em toda justiça. Toda a palavra de Deus é útil. Você pode pensar, pastor, mas ali era muita condenação. Mas por que não é? Porque Jesus é o Gênesis. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Gênesis e o Apocalipse. Se você for pegar a Bíblia como tua referência, você vai entender e vai começar a ver Jesus. Por isso que é tremendo você vir para o seminário. Jesus no Gênesis. Jesus poderia não ter olhado para Noé. Jesus poderia ter acabado com tudo, e até com Noé. E talvez, pela sua grandeza, ter criado um novo Adão. Como já estava tudo errado mesmo, já estava tudo pecado. Mas o que ele fez? Ele viu graça em Noé. Quem que é a graça que Jesus viu em Noé? Jesus. Que Deus viu em Noé? Jesus. Ali a coisa começa a acontecer. Por que ele não cria um novo Adão, pastor? Porque o novo Adão é Jesus. Jesus é um novo Adão. É corpo de homem, mas mente de Cristo. Por que Adão pecou? Porque ele tinha corpo e mente de homem. Jesus é um novo Adão. Jesus ele veio para trazer graça, veio para trazer vida, vida plena e abundante, corpo de homem, mas mente de Cristo. Veio, enfrentou o pecado e não pecou. Então você vê que a ideia de Jesus nos salvar Noé, de Deus salvar Noé, era totalmente cristocêntrica. Você vê o povo, através de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por vários fatores. Mas um dos fatores, porque Deus queria levar uma nova geração. E essa nova geração seria conduzida por Josué, que tem o mesmo significado de Yeshua, de Jesus. Quem que seria o salvador de tirar o povo do Egito e entrar na terra prometida? Jesus. Ele nos tirou do nosso Egito e nos levou para a terra prometida. Amém? Então você percebe que em todos os livros da Bíblia, a gente encontra o quê? Uma referência sólida, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos concentrar numa ação isolada. Ah, porque Deus puniu, porque o camarada lá foi fulminado, mas nós temos que entender como um todo hoje. Diante de qualquer acontecimento bíblico, ele só vai ser real dentro da nossa vida a partir do momento que ele tiver o filtro do Espírito Santo. E se ele tiver o filtro do Espírito Santo, ele traz equilíbrio. E a gente começa a entender claramente que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Por isso, irmãos, tome cuidado com aquilo que você ouve. Porque muitas vezes você vai pegar alguém na internet que até pode falar alguma coisa ligado aos teus conflitos, às tuas revoltas ou aos seus medos. Mas muitas vezes é uma teologia isolada. Muitas vezes é uma verdade tirada da verdade, virada para um outro lado, que já vira heresia. Aquilo que você pode ouvir, alguém da internet deve ouvir, mas você tem que pegar o filtro do Espírito Santo e, se você tiver dificuldade, perguntar para o pastor da sua igreja. Peraí, eu frequento essa igreja, eu ouvi isso, eu estou pensando isso, minha cabeça está meio bagunçada quanto a isso. Pastor, o que a igreja fala, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Amém, irmãos? Nós precisamos também de referências horizontais. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo é que referências têm o poder da formação de um caráter. Referências são pessoas que influenciam e falam ao coração. Eu vejo em Moisés, irmãos, uma referência muito grande para Josué. Eu vejo nos dias de hoje a igreja reproduzindo a história de Moisés e Josué. Deus está levantando uma nova igreja. Uma igreja que vai entrar numa era final, apocalíptica, e uma igreja que vai ver Jesus. Eu vejo que assim como Deus usou na época de Moisés e fez uma transição dele para o povo, para Josué, Deus está levando a igreja para uma nova era de Apocalipse. Deus precisa levantar novas referências,
Deus precisa levantar uma nova liderança, porque essa nova liderança é a liderança que vai conduzir o rebanho de Deus até o Apocalipse, até a volta de Cristo. Eu entendo assim, Deus está levantando uma igreja totalmente preparada para saciar a sede, porque as pessoas que vão vir para Jesus vão vir sedentas, irmão. É tempo da igreja abrir as fontes. É tempo da igreja permitir com que as fontes possam estar abertas. As pessoas vão vir sedentas por mais de Deus, elas vão vir sedentas por mais de Deus, elas vão vir sedentas por ser cheias do Espírito Santo. As pessoas vão buscar a Deus como em todo momento. Por isso que Deus está levantando uma geração de Josués, uma geração nova, uma geração apaixonada, e essa geração, eu não estou falando de idade, estou falando de coração. Tem um povo que Deus está levantando, que o coração quebrantado, cheio do Espírito Santo, e talvez essa geração seja você. Eu não quero ser a geração de Moisés, eu quero ter a referência de Moisés, mas eu quero ser essa geração de Josué. Eu quero participar da igreja que vai ver a volta de Cristo. Eu quero participar dessa igreja que vai receber sedentos, que vai receber pessoas, que vai habilitar pessoas e que vai destravar destinos proféticos na vida de pessoas. Eu profetizo que nós vamos ter essas referências na igreja, e muitos deste lugar serão essa referência, serão essa voz profética, serão aqueles que vão conduzir as pessoas ao Apocalipse, à volta de Cristo, vão encontrar uma igreja sedenta, um povo apaixonado por Jesus, pessoas chegando na igreja, não criticando sistema, não preocupado com a religião, mas preocupado com o Messias, com a volta do Messias, o encontro com o Messias, o encontro com o Senhor. O arrebatamento está chegando, Cristo está voltando, a igreja tem Cristo como referência, tem homens como referência, mas a igreja, você precisa ser uma referência, uma voz profética, um destino profético está sobre a tua vida, para liberar destino para outras pessoas. Porque assim como nós ouvimos alguém está procurando alguém que fale a verdade, alguém que fale pelo Espírito, e esse alguém pode ser você, que está aqui essa noite, você que está em casa, você, eu profetizo, será um canal, o Senhor te entregará uma chave para abrir destinos, e abrir destinos proféticos, e pessoas vão se encontrar com Cristo, através da tua vida, em nome de Jesus. Deus está dando para a igreja, irmãos, uma oportunidade. Eu vejo que a maior oportunidade está na tua mão e na minha mão, porque nós temos o ideal, que é Cristo como modelo. Nós temos a referência de pessoas, e com base no Espírito Santo elas vão nos influenciar. E aí pensa comigo, eu e você como um carro cheio de gasolina turbo, pronto para romper, pronto para rasgar, pronto para pegar a estrada, pronto para conectar destinos, pronto para viajar, para alcançar lugares longes. Essa igreja que eu vejo neste lugar essa noite, um povo cheio do Espírito Santo, cheio de força, cheio de poder, cheio de fé, para poder dizer: Senhor, eu vou ligar este carro, eu vou sair do meu quadrado, eu vou sair da minha caixinha, eu vou sair do meu medo, eu vou sair das minhas inseguranças, porque eu sou influenciado pela tua palavra, e eu vou tornar uma referência para uma nova geração. Eu vou abençoar mulheres, eu vou abençoar homens, eu vou abençoar famílias, eu serei um instrumento de destino profético para a vida de muitas pessoas. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, amado. Prepare-se para ser uma referência, prepare-se para ser alguém de influência, prepare para ser alguém que vai liberar destino, porque sabe a dor que você passa? É a dor que você ensina. A prova que você passa é as habilidades que você ministra. Muitas vezes nós passamos por prova, não porque Deus está nos reprovando, mas Ele está nos ministrando para ministrar alguém, Ele está nos enchendo para encher alguém, Ele está nos provando para habilitar alguém. Aquilo que você passou, aquilo que você está passando não é o teu fim. Deus está te liberando uma unção de sabedoria, para que através de tudo que você passou, você vai equipar e habilitar pessoas para um destino profético, para um tempo glorioso, para um tempo de unção, em nome de Jesus. Oh glória, você pode dizer amém mais uma vez? Eu creio nisso. Eu creio que através dos destinos proféticos, as referências, irmãos,
E sabe o que é referência, meu irmão? Referência é que são pessoas que fazem a diferença. São pessoas que têm a graça de Deus para mudar uma geração, para mudar um povo. Por isso que eu digo, irmãos, Moisés não foi maior do que Josué, nem Josué maior do que Moisés, mas Deus está levantando Josués. Deus vai levantar pessoas habilitadas, cheias do Espírito Santo, para liberar destinos. Eu não sei se você está percebendo. Tem um monte de gente desesperada que vai começar a te procurar ou está te procurando. Muita gente que não tem o que fazer. Muita gente que vai encostar em você, não é assim, tia Sônia, que está sendo? Vai encostar em você para te consolar, e é você que consola a pessoa. Isso é mistério, irmãos. Muitas vezes você vai ser colocado diante de uma situação que você não sabe o que é. Deus vai colocar pessoas para ser um instrumento para te ajudar, e enquanto essa pessoa está conectada a você, pensando, eu vou lá para ajudar o irmão, o amigo, o fulano, o beltrano, irmão, Deus vai te usar para liberar a palavra sobre a vida dela. E com a consolação que você consola, você será consolado, diz a palavra. E ali você vai ver aquele destino daquela pessoa abrindo. Aquela pessoa, não sei o que fazer, eu não tenho mais de onde tirar, eu não sei por onde começar, mas você vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que aquilo que Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na tua. Você pode estar temendo hoje, mas pode ter certeza que há uma unção de graça sobre a tua vida. Você pode estar com medo hoje, mas Ele está te segurando na tua mão e dizendo, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Ele te ajuda, Ele te ajuda. E assim, irmãos, o Senhor vai nos levando debaixo de uma vida de referência. Referências dão credibilidade a um projeto de Deus. E você é uma referência nas mãos de Deus. Permita ser, irmão, uma referência. Permita ser, minha irmã, uma referência nas mãos de Deus. Porque toda referência, Ele dá base, Ele dá credibilidade a um projeto. Querido, se você for fazer uma monografia de uma faculdade, um TCC, e se você não tiver algumas referências, falar tudo o que você pensa, não tem nada a ver. Onde você está baseado esta tese? O teu instrutor vai perguntar para você no dia da faculdade, de onde você tirou isso? Mas a partir do momento que você chega lá com um trabalho daquele tamanho, né? Não sei qual a grossura do seu TCC ou do seu trabalho, o meu foi até um pouquinho grosso, e ele vai falar para você, poxa, você tem razão. Por que você tem razão? Porque ele vai olhar lá no fim e vai ver que as referências que você citou no texto estão lá. E aquilo vai te dar o que para o teu trabalho? Credibilidade. A palavra de Deus, ela dá credibilidade para a voz que sai do teu coração. A palavra de Deus, ela te dá unção para conquistar coisas poderosas, porque você e eu não somos daqueles que vamos dizer, eu acho que, eu penso que, mas nós somos profetas do Senhor, nós vamos dizer, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei há quanto tempo você está enfrentando essa prova, mas diz o Senhor, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, eu sou o Senhor que te sara, assim diz o Senhor. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor, ela dá credibilidade para destravar o destino de pessoas, e nesta noite eu entrego essa palavra para o teu coração, liberando o teu destino, para você receber referência, e ser uma referência. E eu também não sei há quanto tempo você está passando, angustiado, lutando, chorando, mas eu quero dizer nesta noite, aquele que vem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu quero declarar, esta noite, você pode ter entrado aqui chorando, você pode ter ligado o teu computador, meu irmão, angustiado, mas essa é uma noite de você recantaraba choreando lá, sair daqui, ou candaraba cheio, celebrando a vitória da cruz, celebrando a vitória de Jesus, o nosso maior modelo. Assim diz o Senhor, não temas,
Crê somente. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia! 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 Você que precisa de uma direção de Deus para a sua vida, eu quero orar por você. Eu quero orar com você essa noite. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado por o Senhor estar trabalhando com conceitos, Pai. Obrigado porque o Senhor está preparando uma igreja gloriosa. Obrigado porque o Senhor está habilitando uma igreja gloriosa. Obrigado porque o Senhor está levantando uma geração apaixonada. Porque a geração que se passou da religião ficava preocupada se o crente entrar na igreja de boné, se entrar sem boné, porque quem entra de boné Deus não recebe, quem entra de boné Deus é uma bagunça. Hoje o Senhor tem mostrado para essa nova geração que não é o boné, é o coração. É o coração. O Senhor está trabalhando com corações. Oh Deus, ajuda a igreja a enxergar que não é dogmas, mas é o coração. Muitas vezes aquele que está todo engomado, por dentro está arrebentado, e aquele menino que está com boné, com a camisetona, que talvez o povo diz, é esse menino só Jesus, mas aquele menino está quebrantado, aquele menino está cheio, aquele menino está com azeite, aquele menino está no puro óleo, a unção está caindo, a glória de Deus está descendo, aquele menino está cheio. Deus, levanta uma igreja cheia, levanta uma igreja cheia, levanta homens e mulheres de referência, Senhor. Referência, Deus, referências. Eu sou fruto de referência. Nós precisamos de referência, Senhor. Como meu filho olha para mim e vê eu botando a camisa e quer fazer igual. Algo que eu nem penso em como fazer, mas aquilo influencia, Senhor. Talvez muitos irmãos estão aqui perguntando o que eu posso fazer para mudar. E a resposta é: deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na tua rotina. Deixa Jesus mudar teu dia a dia. Você não precisa falar, ó filho, vê eu pôr camisa, quando eu pôr a camisa, você põe também, e põe o botão igual ao papai, tá? Aquilo que você tem de unção se transfere automaticamente. Aquilo que você tem de unção, você não precisa impor. Você precisa ser. Talvez se eu falasse para o meu filho assim: você só vai na igreja de camisa. Se você não for na igreja de camisa, você não vai na igreja. Talvez porque ele nunca iria usar a camisa. Aquilo que está sobre a tua vida não precisa nem ser verbalizado muitas vezes. Mas só o fato de você ser. Aquelas pessoas que estão ao teu lado já se conectam com você. Pai, aqui estou, Senhor, orando pelos teus filhos, porque precisam de uma direção. Pessoas que entraram aqui, Senhor, nesta noite pedindo uma unção nova, Senhor. Derrama, Pai. Derrama uma unção nova sobre os teus filhos, Pai. Derrama uma direção, Pai. Dá direção. Precisam tomar decisões, precisam acertar, precisam ajustar, precisam... Deus, Tu és o Deus de consolo, Tu és o Deus de graça. Ajuda o Teu filho nessa direção, Senhor. Talvez, Senhor, tem tanta coisa parada na vida dele e dela que hoje podem recomeçar. Sonhos, projetos. Recomeça, Senhor, para aquele que está em casa também, Senhor, dá uma chance. Ajuda, Senhor, cada um dos Teus filhos esta noite que estamos aqui, pedindo ao Teu Espírito Santo, dá uma direção, Senhor. Dá uma direção.
Dá uma direção, Senhor. Pode ser espiritual, profissional, pode ser uma direção emocional, uma direção no casamento, uma direção quanto aos seus filhos. Se estamos aqui é porque precisamos de uma direção, Senhor. Vai entregando o Espírito Santo para cada coração uma direção de como orar, de como fazer, de como ungir, de como pensar, de como falar. O Espírito Santo vai dando direção para cada um de nós. Vai nos mostrando, Deus, essa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Vai dando direções, Pai. Vai também, Senhor, tirando o que referências ruins trouxeram para a nossa vida. Vai curando o nosso interior agora, Senhor. Vai quebrando aquilo que a gente aprendeu que não presta. Aquele sentimento que nasceu, que não devia ter nascido. Talvez muitos pais estão agindo com seus filhos totalmente errado. Deus vai criando novas referências, novas conexões, novos horizontes. Talvez muitas mães não estão lidando bem com os seus filhos, muitos casamentos não estão andando por falta de referência, ou por referências negativas, influências malignas, palavras pesadas, palavras contrárias, que por tanto tempo Deus conduziu a vida deste teu filho. Mas nesta noite eu oro no nome de Jesus, para que o Teu Espírito venha fazer uma cura nos nossos corações, quebrando referências malignas, quebrando referências antigas, quebrando, Deus, tira, Senhor, tira do coração. Talvez, Senhor, aquela pessoa, ela nem é culpada, mas ela só reproduz o que ela aprendeu. Mas que hoje, Senhor, cada um de nós possamos ter uma experiência contigo, com a Tua palavra, Pai, que sejamos imitadores do Senhor, como filhos amados, e andemos em amor, em nome de Jesus, Pai. Talvez aquele homem grita, porque ele viveu a vida inteira ouvindo gritos. Talvez aquela mulher grita, talvez aquela família grita, talvez aquela pessoa se irrita, talvez aquela pessoa bate a porta, talvez aquela pessoa xinga, talvez o pecado moral tem sido tão diário na vida das famílias, Pai. Mas eu oro nesta noite para que seja quebrado, porque quando há uma conexão com Teu Espírito Santo, tudo muda. E é o que o Senhor nos ensina em Efésios 5, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, os pecados morais pararam de ter lugar. Vai de encontro às famílias, Pai. Talvez aquela pessoa viu o pai e a mãe mentir a vida inteira, e hoje é automático, vai mentir, porque a vida inteira a mente foi condicionada. O ambiente familiar é um ambiente de mentira, ambiente de troca, um ambiente de confusão. Meu Deus, vai curando os lares aqui, que hoje o Senhor seja a referência e ocupe o trono dos nossos corações. Ocupe o trono do coração dos Teus filhos. Vai trocando, Deus, agora o trono. Assume o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Deus. Toma o Teu lugar no nosso coração. Você pode orar assim no teu lugar. Senhor, toma o Teu lugar no meu coração. Fala com o Espírito Santo. Senhor, toma o Teu lugar. Talvez um lugar que alguém ocupou na minha vida, um lugar que a religião ocupou no meu coração, um lugar que algum modelo me influenciou. Eu quero pedir, Senhor, que essa noite o Senhor tome o Teu lugar. Eu dou para o Senhor o meu coração, porque eu sei que o lugar de honra é o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar. Eu não sou vítima de maldições hereditárias. Eu sou liberto, eu sou escolhido, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não vou viver maldições hereditárias. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Nós somos libertos
pelo sangue de Jesus. E hoje nós temos essa nova influência. Essa nova influência sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, em nome de Jesus. Uma nova influência, a influência do Espírito Santo de Deus, a influência de um Deus que é um Pai de amor, a influência de um Deus que cura e que nos limpa e que nos lava de todo o pecado, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por cada propósito, por cada semente. Ordena a tua bênção, tua provisão. Não importa, Senhor, se foi a primeira vez que o teu filho apresentou esse propósito, ou se também o teu filho hoje e a tua filha chegaram aqui na condição já de regar uma semente, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, derramar sobre os teus filhos a tua bênção, tua provisão, e abençoando também a tua casa, teus celeiros sejam cheios, Pai. Que nunca falte os recursos neste lugar, nesta casa, para a manutenção desta igreja. Que o Senhor abençoe este lugar, esta casa de oração, que mesmo no meio deste período todo de pandemia permaneceu aberta, pregando a tua palavra. Que a tua palavra alcance todos os povos, que este lugar seja provido por ti, e nós te agradecemos pela oportunidade de lançar sementes e de entregar toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Se você tem enfrentado algo na sua saúde, antes de terminar o culto, eu queria fazer uma oração por você. Pai, tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tua palavra diz que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor tem todo o poder, Senhor. Eu te peço, Senhor, levanta as tuas mãos em favor da saúde do teu filho e da tua filha, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, toda dor, mal-estar, inflamação, infecção, vírus, tipos de bactéria, sejam quebrados agora no nome de Jesus. Que o nosso corpo seja guardado e protegido em ti, e sejamos invisíveis aos olhos das trevas. Abençoa a nossa saúde, Senhor. Tira todo o mal, Senhor, no meio das nossas famílias, onde nós vivemos, Pai. Aqueles que estão agora conectados conosco, Senhor, que uma unção de cura flua neste lugar, em cada canto, em cada lar, para a honra e glória do teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que esta paz que excede todo o entendimento guarde as nossas mentes, nossos corações. Eu abençoo a tua vida, tua semana e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém.